A paz do Senhor, igreja. Eu vou fazer agora um vídeo um pouco mais comprido para mostrar para os irmãos uma coisa bem importante, que nós precisamos sempre estar cientes com tudo isso no coração. Lembrando aí os irmãos que nós estamos no TikTok, estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos aqui em Isaías 46, a partir do versículo 18. Diz assim: lembrai-vos disto, considerai, trazei à memória, ó prevaricadores. O Senhor está chamando nossa atenção aqui. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Tudo isso aqui aponta para Apocalipse, porque agora vai aparecer um Deus fazendo coisas que parecem o nosso Deus. E vai enganar muitos. Apocalipse diz isso lá em Apocalipse 13, enganará a muitos. Então nós temos que ficar atentos. O Senhor está pedindo para que a gente tenha atenção na palavra dele, porque ele é Deus. Amém? Que anuncio o fim desde o princípio. Então veja que está apontando para o fim. Eu anunciei tudo que vai acontecer no fim desde o princípio. Ninguém fez isso. Glória a Deus, entenda isso. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. O que significa isso? Que o Senhor não vai voltar atrás. Ele vai fazer aquilo que ele falou que vai fazer. Ele não vai sair daqui. Agora vamos entender o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Olha, presta atenção, irmãos, porque às vezes a gente cai em alguma armadilha só por falta de atenção, de entender exatamente o que o Senhor está querendo nos dizer. E às vezes a gente pega um caminho de estudo que é glorioso, que o Senhor nos aponta, e aí podemos então entender que o Senhor é Deus de todo tempo, de toda palavra, que tudo para o Senhor é presente. Tudo que ele fala é para já, para se cumprir agora. Mas nós vivemos no tempo do pecado. Então nós temos que passar esse tempo aqui. Mas para o Senhor tudo é presente. Eu sei que é difícil entender isso, mas para Deus não existe tempo e nem espaço. Então vamos entender aqui em Gênesis 1. Em Gênesis 1, o Senhor diz assim, no versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Se nós formos em Apocalipse 21, veja só que coisa interessante aqui. O Apocalipse 21 diz assim, ó, o versículo 1. Vi novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Aqui é espiritual a mensagem que eu vou passar para os irmãos. O Senhor criou o céu e terra. No princípio. Princípio do quê? Princípio da eternidade, que agora é com Ele. Ele cria um novo céu e uma nova terra. Então, eu estou ligando aqui para os irmãos Gênesis 1, Apocalipse 21, 1. Que Deus anunciou isso aqui lá em Gênesis 1. Criando o mundo, ele anuncia isso aqui. Glória a Deus. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A terra sem forma e vazia, porque aqui ela não tinha o Senhor Jesus, ela não tinha a esperança de salvação, ela estava em pecado, sem forma, totalmente vazia do Espírito de Deus. Glória a Deus. Havia trevas na face do abismo. O abismo é onde tudo vai ser lançado. Os guardiões de Apocalipse, de Gênesis 6, que se relacionam com as filhas de Deus, eles já estão no abismo. Eles estão presos lá. O Senhor Jesus fala do abismo na parábola de Lázaro e rico. Ele fala que tem um abismo separando um lado do outro também. Cita esse abismo aqui. Mas nós vamos citar algumas vezes aqui para os irmãos entenderem. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é águas? Em Apocalipse, águas é povos, línguas, nações e reinos. O Espírito de Deus se move, então, a partir daí, sobre a face das águas, sobre o povo desse mundo aqui. Então vamos fazer umas ligações aqui para os irmãos entenderem. Ó.
Nós vamos aqui em segundo Pedro, segunda carta de Pedro, o capítulo é 2 também, o versículo é 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, esses anjos são o de Gênesis 6, mas, havendo-os lançados no abismo, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Esse abismo vai ser aberto em Apocalipse. Esses demônios aí que hoje são demônios, esses anjos aqui, eles vão ser soltos em Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para a gente fazer uma ligação aqui, ó, não perdeu o entendimento. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. As trevas são esse povo aqui. Esse povo contra o Senhor, que pecou. Aliás, todo o povo nesse tempo estava em trevas. Ainda estava em trevas. Deus ia separar depois Abraão para formar o povo dele. Mas o povo continuava em trevas, sem luz, até o Filho de Deus chegar. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a face sobre as nações. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui agora, Apocalipse aqui, ó, 17, para entender esse se mover sobre a face das águas. As águas, Apocalipse 17, 15, irmãos. As águas que vistes, onde se assenta a prostituta e a meretriz, a Babilônia, do fim dos tempos. Amém? São povos, multidões e nações e línguas. Então as trevas se movem sobre povos, multidões, nações e línguas. Essas são as águas que vistes são tudo isso aí. Glória a Deus. Se nós formos aqui também em Apocalipse 13, o versículo 1 diz assim, ó, pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Por que ela sobe do mar? Porque ela sobe das águas, ela sobe do meio do povo, das nações, de reinos. Ela se instala, ela é instalada por esses reinos. Glória a Deus, entendido aí? E também, Apocalipse 17, 1, vai falar disso também. Ó. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, falou comigo, dizendo, vem, te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, é bom os irmãos entenderem isso aqui, que está em Gênesis, isso aqui. Precisa fazer as ligações, as orações, o jejum, para chegar às informações certas que o Senhor quer nos passar. O sistema religioso, a Babilônia, a prostituta, a meretriz no fim dos tempos, ela está ligada ao sistema político. As nações, os reinos, a multidões são águas onde ela se assenta em cima. Em nome de Jesus, espero que tenha esclarecido até aqui. De tudo que falamos, vou ler o 2 novamente. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre as nações. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então vamos lá. Agora nós vamos aqui em João, livro de João 3. Só um minutinho, está aqui. Perdão, irmãos, não é 3, é João 11. João 11, versículo 9 e 10. Jesus, aqui ele está a caminho do milagre da ressurreição de Lázaro. E ele diz aqui no versículo 9, capítulo 11, versículo 9 de João. Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeçará, porque não há luz. Glória a Deus. Se nós voltarmos agora aqui, ó, João 1, 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não compreenderam a luz, porque havia luz e trevas.
O Senhor criou luz. Ele traz o Filho dele ao mundo, ele cria a luz. O versículo 4 diz: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. O Senhor Jesus é a luz dos homens. Olha, presta atenção novamente aqui, irmãos. Vou ler novamente. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele criou o Filho para a salvação e trouxe no mundo para iluminar. E o 4 diz assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Então ele começa a separar luz e trevas. Onde finalmente ele vai fazer isso é em Apocalipse, onde ele ressuscita e arrebata a igreja das trevas que ficou. E as trevas ele lança no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse 9 essa condenação. O arrebatamento você acha em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16, e também em Apocalipse 20. Amém? Porque aí vai começar o milênio lá. Glória a Deus, irmãos, está entendido? Ó, João, vamos aqui para João 8. Só para ler um versículo aqui para os irmãos. João 8, 12. Falou Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está entendido que aqui o Senhor Jesus separa a luz de trevas? Ok? Glória a Deus. Em nome de Jesus. E aqui, irmãos, no versículo 5, aqui para a gente encerrar aqui em Gênesis. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã e o primeiro dia. Aí nós podemos entender aqui que o Senhor criou o dia e a noite. Mas se nós olharmos aqui o versículo 14 aqui de Gênesis, diz assim, aqui o Senhor vai formar o dia e a noite. No 14 diz assim: disse Deus, haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então aqui o Senhor está criando o dia e a noite. Aqui ele está profetizando o fim das trevas e a criação da luz no mundo. Amém? Glória a Deus. Agora voltamos aqui para Tessalonicenses. Vamos no livro de Tessalonicenses 5, versículo 4, 5 e 6. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O que Paulo está falando aqui? Ele está profetizando a nossa fé. Nós aceitamos o Senhor Jesus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. Nós já não estamos em treva, nós estamos na luz. Agora, a separação de luz e trevas, ela é em Apocalipse. Antes de começar o milênio, o Senhor separa nação de reis e sacerdotes e nós entramos no milênio na festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Amém? Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ele não está falando de dia e noite. Ele está falando de luz e trevas, de bem e mal, de Jesus e Satanás. E diz aqui um alerta: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios, sejamos atentos. Então, voltando aqui para encerrar em Isaías 46, o versículo 9: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, que não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Glória a Deus, está entendido? Tem uma esclaração, um esclarecimento para poder aumentar a fé no coração dos irmãos, aumentar a confiança no Senhor e na palavra dele. Quem vai nos tirar desse mundo para a eternidade é a palavra do Senhor. Se ela estiver em nosso coração, com força, com o entendimento que ele nos dá, isso só alavanca cada vez mais a nossa fé com ele. Amém? Se os irmãos gostou, compartilhe o vídeo, que é muito importante para a palavra de Deus fluir nesse campo árido que é a internet. Para que ela possa fluir e levar a muitos corações um entendimento melhor, um entendimento mais verdadeiro, um Deus mais verdadeiro, de palavra que não falha. Amém? Compartilhe então esse vídeo, deixa aí o seu like, que isso também é importante, ajuda muito
a distribuir esse vídeo. O YouTube distribui mais o vídeo quando tem os likes do gostei. Amém? Em nome de Jesus. Então a palavra era essa que eu queria passar rapidamente. Espero ter ajudado. Que o Senhor Deus te abençoe. Que Ele te coloque no caminho da verdade. Que você não saia daí, não desvie daí nem para a direita nem para a esquerda. Fica na presença do Senhor, no caminho linear, no caminho reto. A volta dele está muito próxima.